Olá, eu sou a Vanúbia. Nós estamos na leitura do livro Contentamento, de Nancy Wilson. Esse é o capítulo 1, o contentamento do Pai. Dando início a esse tópico sobre contentamento, nós primeiro devemos olhar para o exemplo que o próprio Deus nos dá, tanto em seu próprio caráter como no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em capítulos posteriores, consideraremos como podemos imitá-lo. Quando criou o mundo, Deus declarou que era boa a obra de cada dia. Depois da criação da luz, no primeiro dia, Gênesis 1:4 registra, entre aspas, e viu Deus que a luz era boa. Ao final de cada obra e de cada dia subsequente, o texto diz, entre aspas, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:10, 13, 18, 21 e 25. Por fim, no versículo 31, entre aspas, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus estava satisfeito com a sua obra e contente com seu trabalho. Então ele descansou. A partir disso, podemos deduzir que o contentamento conduz ao descanso. Retornaremos a esse aspecto do contentamento em breve. Todos nos lembramos da grande exceção feita quando Deus disse, entre aspas, não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18. Em seguida, ele solucionou esse problema criando a mulher. Mas a mulher não estava contente e sucumbiu à tentação da serpente. Estivesse contente com tudo que Deus lhe havia dado, ela não teria apanhado e comido o fruto proibido. Descontentamento é solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. Considere tudo o que Eva tinha. Ela vivia no paraíso, teve o marido perfeito, contou com a comunhão ininterrupta com o seu Criador. Se alguém desfrutou de circunstâncias perfeitas, essa foi Eva. E ainda assim, a tentação de estar descontente foi grande demais. Daí ela se distanciou de Deus e de seu marido, escolhendo estar ao lado do tentador e optando por seguir seu conselho de que ela desobedecesse a Deus. Mas Deus reverteu, de forma surpreendente e maravilhosa, o caso quando colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Apesar de Eva, em sua desobediência, ter escolhido seguir a serpente, Deus a trouxe de volta para o seu lado, apartando-a da escolha tola que havia feito. E com efeito, Deus reverteu a situação de uma vez por todas no Evangelho da Graça. Como meu marido costuma dizer, entre aspas, Deus escreve certo por linhas tortas. O relato da criação expõe outro aspecto do contentamento divino. Deus é perfeito e todas as suas obras são perfeitas. Entre aspas, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32:4. Porque é perfeito, ele poderia ter desejado mais perfeição, mais um animal, mais uma cordilheira, mais um oceano ou mais uma cor. Mas ele ficou satisfeito com a sua criação. Ele não necessitou de nada mais. Ele descansou. Por vezes nos iludimos pensando que ser perfeccionista é ter um bom traço de caráter. No entanto, esse rótulo traz muito problema e tentação. Um suposto perfeccionista nunca está satisfeito com o próprio trabalho ou com o trabalho dos outros. Poderia ser sempre melhor, ou seja, nunca é suficiente, nunca é o bastante. Ou porque o trabalho nunca alcança os padrões perfeccionistas, ele pode desistir completamente e usar o seu pretenso padrão de perfeição como desculpa para a preguiça e para o fracasso. Vou repetir essa parte. Ou porque o trabalho nunca alcança os padrões do perfeccionista, ele pode desistir completamente e usar seu pretenso padrão de perfeição como desculpa para a preguiça e o fracasso. Eu sou tão perfeccionista que levará tempo demais para que algo seja feito nos meus altos padrões. Então, não tenho tempo nem para tentar. Trata-se de auto-engano.
Na ocasião em que o perfeccionista pensa que atingiu ou realizou algo perfeitamente, ele pode ficar temporariamente satisfeito, mas trata-se de autossatisfação e orgulho. Todas essas reações são formas ímpias de descontentamento. Sendo criaturas, devemos aprender a encontrar nossa verdadeira satisfação em nosso Deus, nosso Criador, e assim poderemos estar satisfeitas com o nosso trabalho imperfeito. Desse modo, poderemos oferecer nosso trabalho imperfeito a Ele, com gratidão, porque Ele está satisfeito conosco, em Cristo. E dessa forma, podemos descansar. Somente Deus é perfeito. Quando pensamos que podemos ser perfeitas, estamos tropeçando feito cegas. Além disso, Deus estava completamente satisfeito com Jesus, seu Filho amado. Os evangelhos relatam 2 ocasiões em que Deus fala audivelmente sobre seu Filho. A primeira foi no momento do batismo de Jesus por João Batista, entre aspas, eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, Mateus 3,17. 3 evangelhos relatam uma voz vinda de uma nuvem no momento da transfiguração. Mateus 17,5, Marcos 9,7, Lucas 9,35. E todos relatam a voz dizendo, entre aspas, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Mateus acrescenta, entre aspas, em quem me comprazo. Isso tudo revela a identificação e a santificação de Deus com Jesus, bem como seu prazer em seu Filho. Deus está completamente satisfeito com ele. O Filho é amado do Pai, e o Pai fala com voz audível da sua satisfação e do agrado em seu Filho. Que vislumbre maravilhoso do contentamento do Pai com seu Filho nos é dado. O próprio Jesus nos oferece um outro exemplo perfeito de contentamento. Enquanto encarava sua prisão e crucificação iminentes, ele lutou no jardim do Getsêmani. Ele estava, entre aspas, triste e profundamente angustiado, como diz em Mateus 26:37. Através disso, aprendemos que tristeza e angústia não são contraditórios ao contentamento. Jesus lutou em oração e perguntou a Deus se não havia qualquer outro caminho. Não obstante, ele concluiu seu tempo de oração declarando, seja feita a tua vontade, em Mateus 26:42. Desse ponto em diante na história, Jesus esteve no controle completo de si mesmo e no controle de toda a situação. Quando ele foi preso, não resistiu. Quando caluniado, não respondeu. Quando zombado, permaneceu no controle de si mesmo. Ele foi à cruz contente e determinado, satisfeito com a vontade de Deus. Paulo usa esse exemplo do sofrimento de Cristo para nos admoestar em Filipenses 2:3 até 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo encontrou contentamento por meio da humildade e da obediência. Ele se submeteu a Deus e foi à cruz espontaneamente por nós. Sua glorificação e exaltação que resultaram disso são a nossa salvação. Portanto, no centro do Evangelho estão um pai e um filho satisfeitos. O pai estava contente em enviar seu filho para morrer por nós, sacrificando seu único filho amado em quem estava completamente satisfeito. O Filho estava contente em ser o sacrifício por nós e nós somos chamados a imitar seu modo de pensar sobre isso. Devemos ser obedientes e humildes, ambas companheiras necessárias do contentamento e da satisfação. A ambição egoísta opera a partir do descontentamento e de uma necessidade de estar em destaque.
A presunção pensa apenas em si mesma e opera a partir do orgulho e da vaidade. Mas se queremos imitar a mente de Cristo, devemos estar mais preocupadas com os outros do que com nós mesmas. Não podemos nos colocar nossos desejos em primeiro plano nas nossas mentes, pensando que somos mais importantes ou melhores que todo mundo. Entre aspas, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Se desejamos encontrar contentamento, a humildade deve ser o nosso modo de pensar. Se queremos ser como Cristo, devemos tomar a forma de servo. Sabemos que o Pai ama seu Filho e sabemos que o Filho ama o Pai. Entre aspas, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus obedeceu a Deus espontaneamente. Ele estava contente em dar a sua vida. Ele não a teve tirada de si. Da mesma forma, nós também devemos optar por obedecer e seguir a Deus espontaneamente. É nisso que consiste a nossa liberdade e a nossa vida. Quando recusamos obedecer a Deus, quando somos guiadas por nossos próprios desejos, não é de admirar que o descanso e o contentamento apartem-se de nós. Quando seguimos a Cristo em obediência e humildade, encontramos descanso para as nossas almas. Repetindo, quando seguimos a Cristo em obediência e humildade, encontramos descanso para nossas almas. O Pai estava contente com a sua obra e descansou. Jesus estava contente com a sua obra, sabendo o que isso lhe custaria, entre aspas, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Jesus manteve seus olhos fixos no dever dado pelo Pai, mesmo odiando a ignomínia. Ele encontrou contentamento na pior circunstância de toda a história da humanidade. Ele não esperou até sentir vontade de obedecer. Da mesma forma, em todas as situações, nosso contentamento busca por seus deveres. Ele depressa pergunta, entre aspas, como posso obedecer a Deus nessa circunstância? Como posso administrar essa situação de modo que honre e agrade a Deus? Contentamento é amor a Deus, e isso requer humildade e graça. Em João 14,15, Jesus disse, entre aspas, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esta é uma declaração bastante direta. Você ama a Jesus? Então faça o que ele diz. E como sabemos o que ele diz? Lendo a sua palavra, nos humilhando, não dependendo da nossa própria sabedoria. Temos um Salvador que fornece descanso para nossas almas. Entre aspas, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. O contentamento traz descanso. O descontentamento traz inquietação. Agora que olhamos para o contentamento do Pai e do Filho, consideraremos no próximo capítulo a base para o nosso próprio contentamento. Continuamos no próximo capítulo.